Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agenda sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado com especialistas e lideranças para falar sobre os mais variados temas da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre demandas do mercado para a sustentabilidade. E para isso convidamos Maria Cecília Coutinho Arruda, que é professora da Fundação Getúlio Vargas de Ética, Marketing e Sustentabilidade. E também diretora executiva da ALENE, Associação Latino-Americana de Negócios, Economia e Ética. Maria Cecília, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Mariana. Esse tema é um tema muito especial, muito profundo, e eu queria começar perguntando se você tivesse que dar nomes, apontar fatos sobre as principais demandas do mercado para as questões da sustentabilidade, o que você falaria? Eu diria, Marilena, que o mercado está cada vez mais sensível e requer, né, que várias providências sejam tomadas. Por exemplo, uma coisa que me parece muito clara é a embalagem de produtos, né? Eu acho que o consumidor já está hoje em dia bastante mais sensível, ele busca, por exemplo, na prateleira do supermercado, qual é a origem desse produto, se ele vende muito longe, quanto ele gastou, né, de combustível, quanto que ele gastou de transporte. Então, já começa a pensar, uma das opções de compra minha vai ser aquela que esteja contribuindo para a sustentabilidade. Ou então, qual é a forma de descarte, né, da embalagem final, depois do uso. Então, eu estou sentindo, ao mesmo tempo, se ele vai comprar, ele pergunta se é um eletrônico, como é que eu faço para descartar esse eletrônico? Então, já começa a existir uma preocupação no dia a dia, né? E essa é uma questão que me parece tangencia muito várias faixas etárias, mas principalmente o pessoal um pouco mais jovem. Certo. Você estava falando sobre o consumo consciente, né? A consciência. Isso foi construído com informação, né? Com informação. Então, e nós não podemos falar de demandas do mercado, Maria Cecília, sem falar de empresas, né? Sem dúvida. E eu queria que você, com a sua percepção, com a sua observação, o que você acha em relação às empresas? Quais são as áreas que foram mais receptivas aos temas da sustentabilidade? E o contrário também, quais as áreas que foram mais resistentes, né, a mudanças, né? As questões da sustentabilidade. Se você tivesse que identificar uma área que foi a porta de entrada, que abriu as portas para os temas da sustentabilidade, qual seria essa área? Eu diria que a área de operações, né, tudo que diga respeito à cadeia de produção, está muito mais sensível, porque existem matérias-primas novas, mais resistentes, mais preparadas, enfim, que zelam pela sustentabilidade. E ao mesmo tempo porque os processos foram sendo inovados. Então, hoje em dia, essa é uma área que pilota o processo, na minha opinião, dentro das empresas. Eu tenho que conseguir processos mais inovadores, mais eficientes, e ao mesmo tempo, a demanda externa pede isso. Então, se a empresa não estiver muito alinhada com que os seus compradores ou seus fornecedores externos, né, de fora do Brasil, que são os clientes habituais, e se ela não se adaptar, vai ser muito difícil. Agora, por outro lado, a área de marketing também tem uma grande influência, porque ela sabe capitalizar em cima das diferenças importantes do produto ou do serviço, quando isso favorece a sustentabilidade. Então, eu diria que produção e marketing vão muito juntos, né? Quem reclama normalmente é a área de finanças, né? Que ela, como toda empresa, é a área que quer corte em custos e tudo, mas que aos poucos vai trabalhando. Existe até um movimento grande no mercado hoje chamado Finanças Sustentáveis, né, que faz com que as empresas vão se sensibilizando e achando que algo que hoje talvez pareça um pouco custo, né, na realidade é um investimento. Porque o mercado já está sabendo exigir, o mercado está sabendo diferenciar e acatar aquilo que realmente esteja em favor da sustentabilidade. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho, que é em relação aos empregos verdes, né? À medida em que há mudança de mercado, tem uma nova configuração, a mudança também de perfil de vagas que são disponibilizadas no mercado, né? E você, como uma professora de uma escola de negócios renomada, com certeza forma esses jovens, né, para ocupar essas vagas. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta do Benchmarking Brasil, que é um selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores práticas. Você, empresa que tem boa prática, o Benchmarking Brasil é feito para você. Vamos assistir?
Benchmarking Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. As inscrições para o Benchmark Brasil são sempre de março a maio. E se você tem uma boa prática, a sua empresa tem, pode fazer a sua inscrição. A Maria Cecília, aqui presente, foi jurada em uma das edições, não é, Maria Cecília? Com muita honra. E eu gostaria de chamar também um quadro, que o nosso programa é de utilidade pública, e nós temos um quadro chamado Minuto Cidadão, que a gente passa informação de cidadania para a sociedade em geral, né? Vamos assistir a dica do dia do Minuto Cidadão. Olá, você sabe como se define o orçamento da União? É através do orçamento que o poder público realiza os gastos dos impostos arrecadados. E nada pode ser gasto, nenhuma despesa pode ser realizada sem que esteja no orçamento público, sem que tenha previsão orçamentária. Para que aconteçam esses gastos, tem que seguir uma sequência de leis. Tem que estar na Constituição Federal, na 4320, no PPA, na LDO, e aí tem o orçamento que estima a receita e fixa as despesas onde pode ser realizado todo esse gasto público. Quem aprova o orçamento da União é o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Além disso, você, cidadão, pode estar participando do processo orçamentário e numa audiência pública e opinando o que o governo federal tem que fazer para a sua comunidade. É o Minuto Cidadão, levando informação até você. Maria Cecília, a pergunta que eu gostaria de fazer, que você que trabalha com jovens, a gente vê que os jovens têm assim, uma intimidade muito grande com as novas tecnologias, né? Um domínio muito grande, um encantamento, uma paixão pelas novas tecnologias. E essa característica é valorizada na hora de uma contratação. Agora, ele tem esse mesmo encantamento com as questões da sustentabilidade, essa mesma intimidade? Olha, Marilena, eu acredito que ele esteja aprendendo, né, a compreender a sustentabilidade dentro desse afã que ele tem, né, de tecnologia, de conhecimento, de vivência da tecnologia avançada. E isso, quando ele vai formando, né, a sua carreira, o seu hábito de trabalhar profissionalmente, ele busca um pouco nesse sentido. Então, ele tem a preocupação com sustentabilidade pela formação, pela educação familiar e escolar, e agora ele tenta alinhar as duas coisas nesse sentido de como eu posso profissionalmente usar toda essa novidade, vamos dizer, da tecnologia com alguma coisa que é uma preocupação central, que não é mais nem de escola, né, já é do mundo. Eu acho que vários fenômenos, né, atmosféricos já estão mostrando que há coisas que devem mudar. Então, ele está sensível para isso e está buscando, né, essa junção de conhecimentos neste momento, né? Agora, uma outra questão também, né? Você dá aula numa faculdade de negócios, no departamento de mercadologia, a gente sabe que o mercado tem uma linguagem muito prática, muito pragmática, né? De eficiência, né? E como que você, então, introduz, né, as questões da sustentabilidade, que tem questões ligadas à ética, à inclusão social, à responsabilidade social? Porque eu penso assim, Maria Cecília, quando você fala das questões ambientais, você consegue até aferir economicamente, né, os benefícios, né, do reuso de uma água, né, da reinserção de um resíduo, daquilo que era resíduo em uma nova matéria-prima. Mas como que você faz, então, para embutir nas cabeças desses futuros homens de negócio que sustentabilidade é também competitiva em todos os seus fundamentos, em todos os seus enfoques? Então, Marilena, eu acho que depende um pouco do setor da economia, né, qual é o tipo de empresa, mas o que o pessoal jovem costuma enxergar como potencial para eles é que diferença eu faço no mercado. Porque isso eles têm muito presente, né? Tem que fazer diferença. E é bom, isso é perfeito. Então, aliamos esse ideal dele a uma capacidade de encontrar uma chamada, e aí a importância do marketing, na hora que a gente trabalha isso dentro da universidade, do marketing de vender esse diferencial como alguma coisa que é real.
né? Não é uma venda de diferencial porque é mais lucro, porque é bonitinho, porque é estético, e sim porque ele é importante, ele é bom para a sociedade como um todo. E o bom marketing, nesse sentido, vai trazer o lucro, né? Então, os jovens estão tentando mostrar para as gerações mais velhas, de executivos e tudo, que tem que pensar assim. Esse diferencial, que parece que hoje é um custo, na realidade é um diferencial positivo. E aí eles puxam muito, e nós tentamos, de uma maneira geral, né, na estratégia que nós montamos com a sustentabilidade, tentar mostrar que as margens de lucro vão sendo asseguradas se houver volume, né? Então, a escala é uma coisa muito importante. Se custa muito na unidade, se você fizer em grande escala, aquilo muda muito. E grandes marcas estão mostrando isso mesmo, aos poucos estão colocando seus produtos, né, enfatizando qual é a característica, qual é o atributo da sustentabilidade naquele produto, e o mercado reage. Né? Então, é um momento rápido, né, da compreensão, a adesão, e aí, daí para frente, esse consumidor que entende que aquele produto passou por esse processo de conscientização da empresa, o consumidor fica firme, né, fica leal ao produto. Então, a gente tenta, dentro do marketing, conseguir a lealdade, né, de compra ao produto pela causa da sustentabilidade. Olha, me remete a uma reflexão, né? Eu que sou também profissional de marketing, mas também sou um profissional de meio ambiente, então eu passei por esses dois universos com cabeças bem diferentes, né? Me remete ao seguinte: ao mesmo tempo que o marketing ele fomentou, né, o modo de produção que a gente vive até hoje, né? Consumo e produção de massa, ele fomentou isso daí, fez a conexão de tudo isso. Ele pode fazer uma conexão, ele tem técnicas para fazer uma conexão de modos de produção e consumo mais sustentáveis também. Sem dúvida. Daí, por exemplo, a questão da reciclagem, né? Quando nós sabemos quantas centenas e milhares de pessoas que normalmente estão trabalhando, né, a partir das embalagens de, né, alguma coisa que seja já voltada para esse ambiente, existe uma compreensão grande, né? Eu gosto até de pensar como ficou de repente na moda, né, o bazar, né, um tipo de varejo que é muito diferente do tradicional varejo, muitas vezes em função, né, da responsabilidade social, da questão humanista, né, que não era tão privilegiada antes. Então eu estou vendo uma abertura de cabeça nesse sentido. Eu acho que o mercado está reagindo, né, existe uma compreensão de que não é só, né, 2 mais 2 igual a 5 por causa da margem de lucro. Então, algumas coisas que o pessoal jovem está mais disposto, né, a entender e passar para frente, e eles são muito sinceros, né, o pessoal mais tranquilo, isso é assim, é transparente, né, temos que pensar na sociedade, pensar na sociedade futura, o consumidor tem que mudar a sua forma de pensar, o que nós vamos fazer? Né, métodos de distribuição, e aí quais são os caminhos todos que o marketing pode proporcionar para a organização conseguir atingir esse objetivo. A pergunta que eu faço para você responder daqui a pouquinho é o seguinte: qual que é a relação daquilo que a gente aprende em marketing de perenidade, né? Um fundamento muito forte da área do mercado. As pessoas querem crescer, querem se perenizar, né? Os negócios querem ser cada vez maiores e perenes, né? Com a sustentabilidade. Mas antes eu vou chamar a vinheta chamada Publicações, onde eu quero que você conheça as publicações do Instituto Mais. Muitas delas são para free download, outras são distribuídas nos eventos que realizamos, mas é a leitura obrigatória para todo profissional que trabalha com sustentabilidade ou se interessa pelo tema. Vamos assistir? Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Bom, nós temos aqui quadros que dão dicas sobre alimentos, qualidade de vida, bem-estar, porque qualidade de vida também é sustentabilidade, né? Sem dúvida. E eu vou chamar o quadro nosso que chama Minuto Saúde. Vamos ver a dica que o Minuto Saúde traz pra gente. Vamos assistir? Estamos mais uma vez aqui na Casa do Zezinho, localizado na Zona Sul de São Paulo. E hoje nós vamos fazer uma receita que reaproveita aquilo que a gente não usa normalmente, como talos e folhas de legumes e vegetais. Para essa receita nós vamos utilizar
talos, folhas, que normalmente não são utilizados, mas que contêm muitos nutrientes. Nós pegamos essas folhas, esses talos e picamos eles bem pequenininho. Para essa receita, nós vamos utilizar os talos de folhas picados, 2 ovos, farinha, cebola e uma pitada de sal. Essa deve ser a consistência da massa. O passo seguinte será fritar os bolinhos. Esses bolinhos são uma boa forma de reaproveitar talos e folhas que normalmente iriam para o lixo. Uma vida saudável é uma vida bem aproveitada. Até a próxima! Maria Cecília, voltando aqui à nossa conversa, eu pedi para você fazer uma relação, né, da perenidade com a sustentabilidade, até para que nós temos assim profissionais de várias áreas, aqueles que estão trabalhando nos processos produtivos e também aqueles que estão trabalhando com posicionamento de marca, com estratégia de mercado, né, comunicação e marketing, né? Porque a sustentabilidade ela faz parte do negócio como um todo, né? Sim. Então, como que você faria a relação da perenidade, do conceito de perenidade que a área de mercado tem, com o conceito de sustentabilidade? Bom, Marilena, se a gente pensar que o grande objetivo de uma empresa é fornecer, né, produzir bens e serviços para aquilo que a população, que a sociedade necessita de fato, e a sociedade entender isso direitinho, ela não tem por que deixar a empresa e os produtos, porque ela percebeu que aquilo resolve a situação dela. Então, por exemplo, o que a área de marketing faz muito, né? O produto está adequado, os concorrentes estão conseguindo fazer isso melhor do que nós estamos conseguindo atender a legislação naquilo que existe já pronta ou que ele esteja a caminho, né? Nós trabalhamos de alguma forma num lobby, no sentido positivo, né, de conseguir uma legislação adequada para que esse produto realmente seja sustentável, seja trabalhado, seja inovador e preencha, né, a sua capacidade de atender o consumidor. Então, há várias, o consumidor ou o comprador, que é produto também industrial é muito importante, né? Então, eu tenho visto que a vontade de acertar das empresas está fazendo com que ela seja perene. Se ela não mostrar para o público, né, consumidor ou mesmo industrial que ela está batalhando por processos mais limpos, ou mais verdes, ou mais produtivos, ou mais conscientes, né, voltados para o futuro, se a inovação faz parte do planejamento dela, se ela acha que a sociedade de alguma maneira está sendo impactada, né, ou no consumo, ou na parte de detritos, resíduos, etc., se ela mostra isso, e não tem nenhum mal que ela mostre essa preocupação, não há por que ela não ser perene, né? E o consumidor é o primeiro que faz isso. Experiências nós temos grandes nos países, principalmente no norte da Europa, onde a sustentabilidade é muito, muito forte, trabalhada e exigida pela população. Então, a gente poderia pensar, bom, nós podemos fazer isso no Brasil de uma maneira muito mais estável, muito mais organizada, muito mais, vamos dizer, tradicional, transformar isso numa tradição, né? Sem dúvida. Maria Cecília, eu queria falar com você sobre os chamados empregos verdes, né? E também fazer uma relação com a lei de oferta e da procura que regula o mercado, né? Isso. Hoje, o que tem mais? Tem mais vagas verdes, ou tem mais empreendedores ou empresas procurando pessoas especializadas em sustentabilidade ou com essa visão, ou o contrário, mais pessoas especializadas e preparadas nessa área procurando por uma oportunidade? Olha, Marilena, eu acho que depende da área da empresa. Então, por exemplo, se é em processos, em produção, eu diria que a mão de obra vem pronta e as empresas agradecem que elas cheguem, então a demanda mais ou menos bate com a oferta. Em outras áreas, como é o caso mais da administração, que é onde eu estou mais acostumada a trabalhar, eu vejo o contrário, né? Os jovens já estão mais sensíveis, mais preparados e mais curiosos e mais audazes do que as empresas. Então, quando eles vão buscar uma posição para trabalhar, muitas vezes eu vejo assim, que eles vão pensando, vamos dizer, em 30% ou 40% daquilo que eles imaginam que eles vão fazer. E no processo de entrada na empresa, ele consegue vender os outros 60% ou 70% que ficaram faltando. Então, ele não abre o jogo, entre aspas, logo de cara, porque ele sabe que ele vai ter que conquistar a cabeça das pessoas com quem ele trabalha. Ele vai ter que realmente fazer a empresa passar por essa transição. Ele vai ser o agente.
Então, nesse sentido, é muito bonito ver que talvez a oferta seja menor do que a demanda, mas a sensibilidade da demanda é muito maior, né? E acaba convencendo e mudando. Isso é muito rico, né? Porque é um processo que não é o comum, né? Se pensava que a empresa traz o conhecimento para a escola. Hoje em dia a escola leva, talvez, pelo menos no Brasil, né? Com mais eficácia, eu acho, do que o processo que já existe nas empresas. A empresa é mais morosa em relação à sustentabilidade do que o jovem, que já está mais sensível, que já vai, né, sendo educado há mais tempo, e tem mais hábito, né, de consumir, de comprar, de ponderar sobre a sustentabilidade. O que você está falando é que há uma pressão de fora para dentro. Isso, em relação à empresa, eu diria que sim. Eu diria que sim. E se nós entendermos o de fora como mercado, né? Então estamos falando de demandas de mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que eu digo. Quem está entrando na organização para trabalhar tem mais visão de mercado, talvez, do que quem está lá há mais tempo. Porque houve uma mudança, né, na forma de abordar a questão, né, as questões da sustentabilidade. Né, e o pessoal mais jovem já recebeu isso como consumidor de uma maneira mais completa. Então ele tem mais, vamos dizer, idoneidade para dentro da organização tentar mudar o processo, a mentalidade, né, para conseguir que haja dos executivos uma adesão maior à causa, né? Acho que nós estamos vivendo uma revolução, né? Com o advento da internet, das novas tecnologias, essa mobilização acelerou esse processo de informação. E quando você cria uma massa crítica em determinado assunto, determinado tema, essa massa crítica faz a pressão necessária. Isso me lembra uma frase do nosso querido Peter Drucker, né? O pai da administração. As organizações são concessões da sociedade, por isso deve a ela justificativa de seus atos. E quando a sociedade começa a cobrar justificativa de seus atos, começa a haver mudança. Não seria isso, Maria Cecília? Isso sim, por um lado, e por outro, Marilene, eu acho que a concorrência aumentou muito. Nós estávamos acostumados ao mercado em que havia poucas grandes empresas fazendo bons produtos e depois um mercado mais pulverizado de pequenas empresas ou menores com outras características. Hoje não. Né? Até eu diria que a internacionalização do mercado fez com que hoje nós tivéssemos muitas empresas boas. E isso faz com que o nível seja melhor, né, e automaticamente a consciência, né, em termos de sustentabilidade e em termos também de resultados, passou a ser maior. Essa exigência do mercado tem que ser rapidamente percebida pela empresa e a empresa tem que rapidamente se adaptar e vender, né, e produzir e vender de acordo com essa exigência, senão ela não tem a perenidade que nós falamos atrás, ela não consegue isso. Né? Então esse esforço de dinâmica, de mutação, de transição, de adaptação contínua é uma característica de jovens. Por isso eu acho que a entrada deles no mercado vai ser muito positiva, né, de um modo geral, para vamos dizer, a adesão à sustentabilidade, talvez até mais rápida do que seria se eles não estivessem por aí. Né? E só complementando, entrada no mercado, tanto no mercado de consumo, como no mercado de profissionalismo de trabalho. Então ele leva essa cultura dele, essa visão dele e faz as coisas acontecer. É assim que caminha a humanidade e parece que beneficiando a sustentabilidade. E ele tem essa característica de liderança que antes talvez não fosse tão desenvolvida. Né? Hoje o jovem é muito aberto, muito solto e isso é muito mais fácil de convencer do que talvez antes, em que as pessoas eram mais talvez submissas, pensando nas regras da organização, no planejamento estratégico externo, né? E hoje não. Ele tem esse sentido de construir a organização com muita força. Né? E tem as novas tecnologias a seu favor dele. Então, tudo isso ajuda. Eu vou pedir licença para chamar uma vinheta que nós temos, que é a vinheta do Cultura de Sustentabilidade, que é um projeto incentivado para empresas. Nós estamos falando de mercado e demanda da sustentabilidade. Empresas que queiram se posicionar junto a iniciativas consolidadas, junto à massa crítica, está aí uma oportunidade. O Cultura de Sustentabilidade faz a conexão da arte com a sustentabilidade e é um projeto incentivado. Vamos assistir?
Este foi o Cultura de Sustentabilidade, que faz a conexão da arte com a sustentabilidade. Eu vou aproveitar para chamar um outro quadro que nós temos, que chama-se Virando do Avesso. E o Virando do Avesso é um quadro de educação ambiental, de inclusão social e até de qualidade de vida, porque melhora muito a autoestima de quem pratica essa técnica. Ele ajuda a transformar em um novo produto aquilo que seria descartado. Vamos assistir. Maria Cecília, voltando aqui à nossa conversa, nós estamos falando de mercado, demandas do mercado para as questões da sustentabilidade. Qual que seria a motivação, ou quais as motivações para que uma empresa se voltasse, se posicionasse para essas questões de sustentabilidade, adotasse boas práticas de sustentabilidade? Qual seria as motivações para que ela trilhasse esse caminho da sustentabilidade? Bom, Marilena, você mais do que ninguém tem essa experiência, né, pelo programa do Benchmark Brasil e tudo, quanto uma empresa pode influenciar, não é só a sociedade, os consumidores, os funcionários, os fornecedores, mas os seus concorrentes. Né? Na medida em que uma empresa adere à sustentabilidade, faz as adaptações, inova, cria, né, ela começa a ganhar uma posição no mercado de líder. Né? E ela é percebida assim, isso lhe dá uma sustentabilidade em termos econômicos, vamos chamar assim, mas ao mesmo tempo ela passa um referencial, ela é um benchmarking para concorrentes, para outros fornecedores. Então, isso para ela é um diferencial que não é tão fácil de apagar. Né? O mercado espera inovações, espera conceitos novos, espera que realmente o marketing faça uma ação positiva, e uma vez que ele consiga reter esses clientes, provavelmente ele vai conseguir também se sobressair no mercado como um todo, né? Ou no produto, ou na comunicação, né? Ou na própria distribuição. É alguma coisa importante, o mercado percebe isso, né? Os clientes percebem isso, e aos poucos a mudança vai acontecendo de uma forma motivadora em termos de lucros, em termos de vendas, né? E ao mesmo tempo importante para que ela possa ter a perenidade dela. Eu creio que a empresa, ela gera expectativas no seu consumidor, né? Sem dúvida. O consumidor sempre espera, principalmente as líderes, que elas liderem, que elas inovem. Então, a questão da sustentabilidade, eu creio que é uma expectativa bem grande do consumidor, do cidadão, esperando... E dos concorrentes também. Exatamente. Dos concorrentes. E viva a concorrência. Nesse aspecto é ótimo. Aquele que sai na frente sempre acaba, né, levando vantagem sobre isso, criando barreiras, né, e tudo mais, barreiras de proteção. E influenciando, né? Então, fazendo benchmark. Exatamente. Virando uma referência para que os outros também o façam. Exatamente. No consumidor, ele pensa o seguinte, se a empresa pode fazer, se a empresa A pode fazer, por que a empresa B não pode? E isso vai ser decisivo no meu processo de compra. Vou decidir aquilo que eu acho importante. Exatamente. É a empresa ajudando a construir a cultura da sustentabilidade também. Né? Isso mesmo. Eu vou pedir que me tragam a pergunta do internauta, que chegam muitas perguntas, né? Nós selecionamos uma delas, que não dá para fazer todas, e vamos ver a pergunta. Quem faz a pergunta é Ramon Garcia, de Jundiaí, São Paulo. Quais são as oportunidades e os desafios para o profissional recém-formado ou já atuante no mercado de trabalho dentro de uma cultura de sustentabilidade cada vez maior na sociedade contemporânea? Olha, eu diria, junto com o Ramon, é importante enfrentar o desafio de, às vezes, não ser aceito porque é, entre aspas, sonhador. Né? O sonhador, ou ele consegue, convence e vai e faz, que a maior parte das vezes acontece na vida empresarial, ou ele sucumbe, né? Então, um desafio, eu acho que ainda é o salário, né? O profissional
que vai para essa área nem sempre está conseguindo remuneração compatível com outros setores da economia, como é o caso de finanças, né, ou com de engenharia na produção. Mas eu estou vendo que pouco a pouco isso está se tornando diferencial. As escolas já estão fornecendo agora cursos de especialização, mestrados específicos nessa área. Então, ele está sendo já formado tecnicamente, profissionalmente, com mais profundidade do que antes. Então, ele vai, em pouco tempo, eu diria, já se equiparar a outras profissões, com certeza, né? De novo, agora você está falando outro tipo de concorrência, né? Cada vez mais o profissional tem que ser especializado, porque é a lei da oferta e da procura. Sempre o mais especializado, ele concorre com outros, e aquele que tem uma visão maior sempre chega lá. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostaria, Maria Cecília, de chamar agora um quadro que nós temos chamado Pegada Jovem, que é um quadro onde os nossos repórteres vão até a rua e perguntam para as pessoas, né, o que elas pensam, o que elas conhecem sobre o tema que nós estamos debatendo aqui em estúdio. Ótimo. Vamos ver o que o jovem pensa sobre as demandas do mercado para as questões da sustentabilidade. Vamos assistir. E a gente está aqui bem em frente a um grande centro comercial de São Paulo, justamente para tentar entender a opinião dos jovens, se as marcas, os produtos, as empresas estão realmente se preparando para as questões de sustentabilidade no futuro. E se os consumidores realmente estão se preocupando com isso. Vamos ver? Vocês acham que as empresas, as marcas, os produtos têm alguma preocupação com sustentabilidade? Na minha opinião, elas não pensam na sustentabilidade, sim com algum ganho futuro delas. Eu acho que está começando a ter uma preocupação, sim. Acho que os consumidores estão começando a cobrar, mas eu acho que ainda é muito pouco. Acho que ainda está no começo. Eu acho que não. São muito poucas que estão preocupadas com a sustentabilidade. Acho que, como está na moda ser sustentável, eles estão se preocupando, porque sai na mídia. Se não saísse, eles não estariam preocupados. Eu acho que está aumentando agora com o tempo. Antigamente a gente não tinha, né? A gente procurava mais pelo preço. Hoje em dia passou a ter mais uma consciência também com a parte de ter reciclável. Você passa a procurar se a embalagem é reciclável ou não. Acho que está mudando um pouco. E você, como consumidor, você se preocupa na hora de escolher o seu produto com alguma coisa além do dinheiro? Eu acho que o preço, na verdade, acaba induzindo a gente a comprar certos produtos, mas com uma nova conscientização, eu acho que a gente acaba comprando produtos que realmente as empresas se preocupem com o meio ambiente. Ainda sou induzido pelo preço e sustentabilidade, né? Tem algumas empresas que às vezes colocam a faixa de sustentabilidade, mas não com preço elevado, mas para vender. Eu tento sim prezar por isso, mas depende. Se for muito mais caro, também tem a questão financeira que, né, a gente tem que considerar. Não vou negar, vou pelo preço, mas claro que tem que ver a marca antes, de onde vem. Pelo preço, né? Infelizmente, porque tudo que é sustentável nem sempre é acessível para a maior parte das pessoas. Eu acho que um pouco dos dois. Primeiro, a qualidade do produto. Se o produto tem qualidade, daí eu procuro ver se ele tem uma embalagem, se ele se preocupa com o ambiente também, ele não só... E o preço depende, né? Às vezes a gente pensa, por exemplo, produtos orgânicos. Abriu uma empresa, um mercado perto da minha casa de produtos orgânicos. Mas aí você pensa, vou comprar alguns, não vou comprar outros. Então, algumas vezes você compra, outras vezes o bolso está mais apertado e não compra. Maria Cecília, nós temos também um quadro de agenda que a gente dá dica de eventos que têm um foco em sustentabilidade. E nós temos aqui um quadro que dá dica dos eventos do ano do Instituto Mais. Vamos assistir? Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde e para comemorar e combater o sedentarismo, participe da Caminhada Agita Mundo. A largada é às 9 da manhã na Avenida Paulista, em frente ao MASP, e o término na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Haverá ainda outras atividades para marcar a data. Confira a programação no site www.portalagita.org.br. Atualização em práticas de sustentabilidade. Temas relevantes debatidos por especialistas e lideranças em sustentabilidade. Mais a apresentação de cases benchmarking certificados na última edição realizada. Participação gratuita com emissão de certificado pela internet. Inscrições pelo site. Aproveite e reserve já sua vaga. Os encontros técnicos existem há mais de 10 anos, né? E eles são gratuitos, abertos e com certificado de participação.
Maria Cecília aqui presente já foi uma das palestrantes, painelistas, e eles contribuem com a construção da cultura de sustentabilidade, compartilhando aquilo que a gente tem de mais precioso, o nosso conhecimento. Né, Maria Cecília? Isso mesmo. Trabalho maravilhoso, vale a pena aproveitar porque é uma riqueza. Mas corram, porque as vagas são limitadas e disputadíssimas. Maria Cecília, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse para aqueles que estão nos assistindo, onde eles podem ter mais informação sobre os temas da sustentabilidade. Você tem vários livros publicados em ética, em governança, né? E que você é uma professora, uma profissional de longos anos, né? E nessa área, inclusive, de ética, marketing, sustentabilidade, uma mistura assim maravilhosa, né? Eu gostaria que você, então, falasse um pouco das publicações que você tem, onde as pessoas podem procurar aprender um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, Mariana. Esse é um tema, hoje, bastante amplo, né? Eu acho que existem vários níveis de formação. Né? Tanto você pode pegar como um acadêmico, então, revistas técnicas, né? As universidades normalmente estão fazendo, ou anais de congressos acadêmicos. Existem as publicações, né, do Instituto e tudo isso, que também são muito ricas, né? E, ao mesmo tempo, revistas que estão tendo hoje cobertura jornalística, também muitas. Sem contar a internet, que acho que é uma fonte contínua e obrigatória, né? O Instituto Mais, todas as organizações não governamentais têm dado uma contribuição muito forte, né? O que eu tentei fazer com a minha experiência mais em ética, em responsabilidade social e tudo, foi tentar direcionar um pouquinho para a empresa, por exemplo, via códigos de ética, né? Quais são as áreas que ela tem que zelar para que isso aconteça, a ética, a responsabilidade social e a sustentabilidade dentro da organização e a partir da organização, né? Com seus vários stakeholders, vários públicos com quem a empresa normalmente se relaciona. Um outro livro é Como Melhorar a Globalização, Improving Globalization. E ele procura justamente achar que não é que porque houve uma globalização, um processo de internacionalização tão forte de produtos e serviços, que nós vamos descuidar alguma coisa que é local. Então, quais são os critérios, como é que os países estão se organizando, como é que as empresas estão se organizando, as empresas multinacionais, as empresas locais, novos fornecedores, enfim, essa movimentação, né, de matéria-prima, de produtos e serviços que aconteceu durante o processo de globalização, como isso se sustenta ao longo do tempo de uma forma bastante consciente. E também o outro que eu trabalhei era o Fundamentos de Ética Empresarial e Econômica. Esse é até mais fácil de encontrar, e é um livro que é sucinto, é meio que é fundamentos, é básico, né? E ele abarca todas as áreas da organização, enquanto ética, responsabilidade social, e a parte econômica. Também aí ele traz alguns casos interessantes de visões internacionais na parte de sustentabilidade, né, juntando a questão econômica. Então, leituras existem muitos livros, alguns de uma complexidade maior, outros de um nível mais fácil, né, de compreensão. Então, acho que cada um poderia perceber dentro da sua maturidade, entre aspas, né, intelectual, aquilo que poderia ser mais interessante, se é uma revista, se é um livro, se é um jornal, né, ou dentro da própria internet, quais são os caminhos, se são blogs que estão acontecendo, se são sites, há muita coisa disponível. O importante é ter um espírito de pesquisa e tentar ir formando, né, os critérios na leitura, porque há coisas que são muito sensacionalistas e outras que já são mais técnicas e objetivas e né, interessantes de se ler. Tá certo. A Maria Cecília, além de autora desses livros, ela é autora de vários artigos internacionais, inclusive, né? Então, e ela tem, assim, décadas de experiência como consultora e professora universitária dessa área chamada, dessa conexão entre sustentabilidade, marketing e ética. É uma dessas profissionais raras que a gente encontra no mercado. Então, eu gostaria, Maria Cecília, que você deixasse o seu depoimento aí, para quem está nos assistindo, uma frase, um depoimento, algum ensinamento sobre essa questão, compartilhar com aqueles que estão nos assistindo a importância, né? Quais são as demandas do mercado para as questões de sustentabilidade. Muito bem, Marilena, eu diria assim, eu tenho trabalhado muito com a Marilena, admiro muito a Marilena, então temos até um artigo que está prestes a sair numa publicação internacional de bastante peso acadêmico, e trabalhando justamente a questão do profissional, né, que dentro da organização trabalha com as questões de sustentabilidade, né? E eu faço, então, nós fazemos, né, uma relação com o que aconteceu na ética.
Foi preciso destacar uma pessoa para trabalhar com ética da organização, até que a ética permeou toda a cultura da organização. E nós estamos levantando uma pequena pesquisa também, quanto, dentro da organização, esse profissional de ética, esse profissional de sustentabilidade vai conseguindo aumentar o espaço da causa lá dentro, e até se tornar uma realidade na cultura, de sustentabilidade da empresa. Então eu diria assim que, a modo de grande mensagem, que trabalhar e focar a sustentabilidade em todas as áreas da organização, da empresa no caso, vale a pena. Perfeito. E eu queria também aproveitar para agradecer o cenário. Nós estamos de cenário novo, que é uma contribuição do Bambu Urbano, que trabalha com elementos naturais, o bambu, a juta, e de alguma maneira ajudando também as questões do meio ambiente, da educação ambiental. Então, quero muito agradecer ao Bambu Urbano, que nos cedeu gratuitamente, de forma de cortesia, esse cenário, tá? E Maria Cecília, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, contribuindo com aqueles que estão nos assistindo, um tema muito importante, porque fala de estratégia, fala de negócios, fala da inserção mesmo da economia, ou do diálogo da economia com as questões da sustentabilidade, que não é fácil, Nós, ambientalistas por natureza, sabemos que se o mercado, se a economia não entrar nesse diálogo, a gente fica muito na retórica, Muito obrigada, eu que agradeço e concordo com você plenamente. E se o mercado se convencer, ele vai empurrar também com muita facilidade, porque ele tem recursos para isso, Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade, Marilena. Parabéns pelo projeto. Obrigada, eu agradeço. Foi ótima essa conversa. Tenho certeza que você que nos assistiu aprendeu muito. E convido para o nosso próximo programa, que vai ser na próxima quarta-feira, sempre com um tema atual e relevante. E eu espero vocês. Até lá.